Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. E o nosso lema central é: pensai nas coisas do alto. A palavra que iremos discorrer hoje é no princípio Ioman. Ainda hoje existem muitas discussões a respeito da literalidade do relato de Gênesis sobre os 7 dias da criação. Seriam estes dias relatados períodos de 24 horas, como conhecemos, ou seriam simbólicos, que representariam aí longos períodos de tempo ou eras, e que assim estariam de acordo com as teorias atuais sobre a evolução e geologia da Terra. Antes, queridos, devemos lembrar que existem 2 períodos de criação relatados na Bíblia. O primeiro período é o de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que trata da criação efetiva do universo, que é o céu, né? o celestial, e tudo o que há nesse celestial, incluindo a terra. E o termo utilizado nesse texto aqui é Bereshit, do hebraico, que significa no princípio, e só aparece 2 vezes na Bíblia, né? Essa aí é em Gênesis 1:1, e a segunda está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, né? Um outro período que trata da formação da terra para abrigar vida. Aqui nós estamos falando da criação da vida, o qual estamos vendo também em Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante. Sendo assim, surge a questão: os dias da criação do mundo foram literais ou simbólicos? No princípio, Ioman. Este é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Queridos, antes de entrarmos nesse assunto, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal e acompanhe outros vídeos. E eu ainda te desafio em 3 segundos, você acionar aí o sininho para estar recebendo mais novidades do canal, compartilhar esses vídeos, né, nos seus grupos com amigos e familiares, e deixar aí, né, o seu joinha. É muito importante para o canal, porque quando você deixa seu joinha, outras pessoas têm a oportunidade de ver esse estudo, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, alguns afirmam que a palavra dia, na raiz hebraica da descrição do Gênesis por Moisés, significa era. E assim conclui que Deus levou algumas eras para criar o mundo. No entanto, amados, a palavra dia no hebraico, né, Ioman, né, significa uma unidade de tempo do pôr do sol até o outro pôr do sol, incluindo manhã e noite. Portanto, um período de 24 horas está se referindo aí. Contudo, queridos, a palavra Ioman até pode significar um período pouco mais, sem detalhes aí. Agora, vamos ver aqui exemplos do nosso dia a dia. Ioman pode realmente referir-se a um período de mais de 24 horas. No caso dos dias da criação, isso pode até ser considerado, né? Veja, pois, quando a palavra Ioman, que é a raiz da palavra dia na língua hebraica, vem acompanhado de um número definido, refere-se indiscutivelmente um dia de 24 horas. Isso ocorre nos dias da semana que foram mencionados aí em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz, né? Gênesis 2:3. E abençoou Deus o Ioman, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Agora, de acordo com Timothy Keller, o autor de um livro que descreve Gênesis, Timothy Keller, conhecido como Tim Keller, é um teólogo, pastor presbiteriano, né, apologista cristão.
Ele é o presidente e cofundador do Centro de Treinamento Ridme Tossire. Ridme Sire Tossire, que significa Redentor de cidade em cidade, que treina pastores para o serviço em todo o mundo. Tim Keller descreve o projeto da criação do cosmos num período de uma semana regular de trabalho normal, né? Como é os nossos dias de hoje. Portanto, a Bíblia em seu idioma original corrobora a ideia de um período definido, né? É o que a raiz traz pra gente aí da linguagem hebraica. Por isso, guarde essa fórmula, ó. Número definido mais a palavra hebraica yomam para dia equivale na Bíblia um dia de 24 horas. Aí dá pra gente esclarecer melhor se os dias de Gênesis foram literais, né, ou normais para os dias da gente hoje. Deve-se ressaltar também outros fatos importantes que nos impedem de crer que Deus tenha criado o mundo em eras, ao invés de criá-lo em dias. A própria redação, né, da narrativa indica o curto espaço de tempo, a rapidez da criação ou a momentaneidade dos fatos que é descrito ali na Sagrada Escritura. Por exemplo, quando Deus diz, faça-se a, ou então ele diz, produza a terra, entre outras expressões textuais que poderíamos citar aqui, isso mostra a agilidade das coisas que estavam acontecendo ali e não traduz para a gente eras, né? É algo que foi de momento, foi naquele instante ali, é o que a Bíblia sugere. Isso está em plena harmonia com o que o salmista expressou no Salmo 33, versículos 6 e 9. Olha o que o salmista escreveu. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que interessante a Bíblia, reforçando a Bíblia. O fato de as plantas, a relva, a folhagem ter surgido no terceiro dia e continuarem vivendo nos dias subsequentes da criação, servindo de alimento para os animais, isso comprova que esses dias eram feitos sim de dias normais ou dias solares, né? Para a gente entender melhor. Primeiro, porque no dia imediato aí surgiu o sol. Segundo, porque os animais criados no quinto e no sexto dia precisavam de vegetação para sobreviverem. Atente-se, querido, sobretudo para este fato que é da mais suma importância. No terceiro dia surgiram as plantas, ao passo que os animais surgiram no quinto dia. Ora, queridos, raciocine comigo. As plantas que dão flores dependem dos insetos para se produzirem, pois eles lhe transferem o pólen de folha, de flor em flor. As plantas fanerogâmicas, né, que são aquelas que se reproduzem através de sementes, só se reproduzem pela polinização, e esta é feita através de inúmeros insetos. Como estas plantas poderiam esperar pelos insetos para acontecer a polinização? A verdade é que esperaram apenas por um dia. A Bíblia começa a relatar o quarto dia, pois no quinto dia já havia insetos que trabalhavam nessa polinização. Esta é a lei da natureza em vigor desde a criação do mundo, desde quando começou a reprodução animal. Então, de acordo com Clarke, mudas de trevo vermelho foram levados certa vez para a Inglaterra, da Inglaterra para a Austrália. Um mês depois, Clarke disse que elas morreram. Por quê? Faltou polinização. Com outra remessa de mudas trevo, eles trouxeram também algumas espécies de abelhas polinizadoras. Dessa forma, o resultado foi excelente, né? Havendo reprodução abundante daqueles trevos vermelhos por causa da polinização.
Então veja, os versos falam que a semana da criação era composta de tarde e manhã, e não de milhares de anos, como muitos apregoam por aí, de que o mundo foi criado em eras. Um aspecto importante a destacarmos também, para que não encontremos contradições na palavra, na Bíblia, é observar e compreender o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha, Pedro não está dizendo aqui que cada dia da criação equivale a 1000 anos. Pelas seguintes razões ele diz assim. Ele não está falando da criação do mundo nesse texto. Ele está falando da volta de Cristo. Então, por isso, o argumento dele é o de que para o Senhor, sabe melhor que ninguém, o Senhor, do dia da volta, né? Nem Jesus Cristo sabe o dia em que ele voltará. Então, a conjunção comparativa como 1000 anos está apenas comparando um dia de 24 horas com 1000 anos, porque Deus é eterno. E para ele, o Deus eterno, que não faz diferença um dia de 24 horas ou 1000 anos. Pedro não usou o termo um dia vale 1000 anos. A Bíblia não diz isso. Portanto, ele comparou um dia com 1000 anos e não afirmou que um dia era 1000 anos. Dá para compreender isso, queridos? E outra é que ele não estava falando da criação, ele estava falando da vinda de Cristo. Então, a palavra original, ioman, que é para dia, pode ter um sentido elástico, mas no caso de ser acompanhada por um numeral, como já falamos antes, não pode ter outro significado a não ser o de um dia comparado com 24 horas. Se cada dia da criação fosse equivalente a eras, as plantas já teriam morrido sem o sol, sem os insetos polinizadores que foram criados depois. Tá dando para entender? Como já explicamos antes, será que as plantas aguentariam tanto tempo sem luz e sem os insetos para efetuarem esse trabalho de polinização? Será que eles aguentariam tanto tempo assim? Quando Pedro escreveu que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos um dia, os prováveis destinatários da carta seria a igreja como um todo, gentios e judeus cristãos espalhados ali pela Ásia Menor, que poderiam ser as mesmas comunidades da primeira epístola, onde se proliferava o gnosticismo. Então, não podemos ignorar uma coisa, já que o foco da carta de Pedro era para pessoas que estavam com a mente já entorpecida pelo gnosticismo, que é antibíblico, então não podemos ignorar alguma coisa. O contexto do versículo de 2 Pedro 3,8 indica que muitos estavam duvidando da volta de Jesus e começaram a questionar a demora dessa segunda vinda. Então, veja o que está escrito agora em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 3º ao 4. Olha o que Pedro escreve. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Entenderam o que Pedro está dizendo aí? Tanto Pedro como o apóstolo Paulo abordaram o tema do atraso da vinda de Cristo, e é muito provável que aquela geração esperava um retorno eminente de Jesus. Os apóstolos ouviram também de Jesus frases como encontramos registradas no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 30, que diz: na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, naquele tempo, eles pegavam essas frases de Jesus e tentavam traduzi-las para o momento. Então, é nessa geração, então, que vai acontecer.
Então veja, queridos, em Marcos capítulo 9, ainda versículo 1, está escrito: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que veja a chegada do reino de Deus com o poder. Então perceba que esses dois versículos aí, se forem mal interpretados, eles diziam: então é agora, então é nesse momento, é nessa geração. Aí o gnosticismo entrou aí e bagunçou muita coisa. Queridos ouvintes, o termo, que Pedro usa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, aparece cerca de 9 vezes na Bíblia inteira, sendo 6 vezes no capítulo 20 do livro de Apocalipse. E devemos perceber também que o termo utilizado por Pedro é uma alusão ao Salmo capítulo 90, versículo 4, que diz assim: porque 1000 anos são os teus olhos como um dia, e o dia de ontem que passou é como a vigília da noite. Olha o que o salmista diz: 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou, a vigília da noite que já foi embora. Para Deus, que é eterno, e o tempo não se aplica a Deus, o nosso tempo não se aplica a Deus. Deus é atemporal. Ele é antes desse tempo e nós somos escravos desse tempo. Então, não se aplica o nosso tempo ao tempo de Deus. O que Pedro enfatiza é de que, apesar da suposta demora para a vinda de Cristo, o tempo não é um fator importante para Deus, não. E a Bíblia prova isso. O termo pode ser encarado como uma metáfora, que apesar de para o homem o tempo ser de extrema importância, o fator determinante não é o tempo. Muito ou pouco tempo para Deus não representa absolutamente nada. Talvez muito para nós, mas para Deus nada. Ele age no tempo certo, na hora que ele bem quiser. Como expressa o profeta Isaías no capítulo 43, versículo 13, ele fala assim sobre Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E interessante que a palavra no original para esse dia aqui do profeta Isaías é woman. É o dia da raiz hebraica. O apóstolo reforça o fato de que não só o tempo não é importante, como Deus não retarda, ou seja, ele não adia o que ele prometeu, antes cumprirá através da sua palavra. E a única razão, caros ouvintes, de Jesus ainda não ter voltado é para dar tempo para as pessoas se arrependerem. Próprio Pedro resiste a isso. Vamos lá para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bem enfático Pedro foi aí. Pedro disse isso para mostrar aos cristãos que Cristo não estava demorando para voltar e que isso não era um fator determinante para Deus. Agora, só em termos de curiosidade, existe uma tradição judaica que afirma que os 6 dias da criação representa 1000 anos, sendo que 2000 anos são livres da lei, 2000 anos praticados dentro da lei e 2000 anos após a vinda do Messias. Aí o 7º dia que a Bíblia descreve é o descanso, que é representado pelo milênio de Apocalipse. Bem, isso é apenas uma tradição dos judeus que se refere sobre esse assunto, mas que não tem um apoio bíblico, para isso aí. Uma análise bem cuidadosa da palavra hebraica para dia é o do contexto no qual ela aparece em Gênesis. Nos leva a concluir que dia, Yoman, significa um período literal de 24 horas. Podemos determinar que dia na Bíblia deve ser interpretado como em Gênesis 1:5, capítulo 2, versículo 2, como esse da raiz hebraica, Yoman, o dia de 24 horas. E então, ao fazer uma comparação desse contexto com o seu uso no resto das escrituras, nós podemos chegar de fato a essa conclusão. Está dando para compreender, queridos? Ao fazer isso, deixamos as escrituras interpretarem ela mesma.
Kenneth Alfred Hahn é o fundador, CEO e ex-presidente do ministério cristão chamado Respostas em Gênesis. Ele é um empresário, cientista e pedagogo australiano que representa a importância global na defesa do modelo da Terra Jovem. Ele vive hoje nos Estados Unidos. O senhor Kenneth, ele escreveu um bom artigo sobre esse assunto. E Kenneth Hahn, ele disse assim: a palavra hebraica para dia, Yoman, é usada 2.301 vezes no Velho Testamento. Fora de Gênesis capítulo 1, Yoman mais número ordinal, usado 410 vezes, sempre indica um dia comum. Esse dia comum quer dizer o quê? Para nós, um dia de 24 horas. A palavra tarde e manhã, juntas, que aparece 38 vezes na Bíblia, sempre indica um dia comum, que aí no caso é Yoman, dia, tarde ou manhã. Isso ocorre na Bíblia por 23 vezes cada. Sempre vai indicar um dia comum, Aí é aquele cálculozinho que a gente fez no início. Yoman mais noite na Bíblia ocorre 52 vezes. Sempre vai indicar um dia comum. Compreende, queridos? Quando chegou no sétimo, a Bíblia descreve assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse Yoman de toda a sua obra que tinha feito. Isso nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2. Ao descrever cada dia como tarde e manhã, queridos, é bem claro que Moisés, o autor do livro de Gênesis, estava se referindo a um período de 24 horas. Essa foi a interpretação usada normalmente até os anos de 1800, quando uma mudança ocorreu ao paradigma na sociedade científica e nas rochas sedimentares, as quais foram interpretadas. As camadas rochosas foram previamente interpretadas como evidências do dilúvio de Noé. No entanto, o dilúvio passou a ser descartado pela sociedade científica e essas camadas não tiveram crédito, Alguns cristãos bem intencionados, mas completamente equivocados, tentaram reconciliar essa interpretação antibíblica, antidiluvial com a narrativa de Gênesis ao reinterpretar a raiz da palavra Yoman como período de tempo não específico, e eles traduziram essa palavra como eras, e isso causou um grave erro, porque a interpretação do original não seria assim. A verdade é que as evidências, o fator do dilúvio de Noé, de uma terra jovem, ultrapassam de longe as evidências a favor de uma terra velha. Muitas das interpretações da Terra Velha são conhecidas como dependerem de suposições falsas que não tiveram amparo e respaldo bíblico. Infelizmente, a comunidade científica mantém firme sua posição sobre esse assunto, recusa-se a mudar de opinião, mesmo com tantas evidências que vão de encontro ao seu paradigma, Não tem base bíblica, não tem apoio da escritura original e não vem da raiz verdadeira. De acordo com o Êxodo capítulo 20, versículos de 9 a 11, Deus usou 6 dias literais para criar o mundo e para servir como modelo da semana de trabalho do homem. Trabalhará 6 dias, descansa 1. Deus com certeza poderia ter criado tudo em um só instante, se ele quisesse, em um só dia, em um só sopro, em uma só palavra, mas ele aparentemente já estava pensando em nós. Mesmo antes de ter nos criado no 6º dia, ele queria nos providenciar um exemplo a ser seguido, normas, regras sociais, dias semanais. Então, já podemos responder se os dias da criação relatados em Gênesis foram literais ou simbólicos dentro do que a Escritura diz.
Claro que sempre irá existir muitas discussões a respeito da literalidade do relato de Gênesis sobre os dias da criação. No hebraico, a palavra Bereshit é um tempo indefinido e não deve ser confundido com os dias da criação, que possui tempos definidos. Ou seja, a frase "no princípio criou Deus o céu e a terra" pode relatar um tempo muito longínquo, como bilhões de anos no passado, quanto milhões ou milhares aconteceu ali. Não há como saber, porque a Bíblia não nos revela esse período aí, né? No princípio, onde tudo foi criado. Mas nesse ponto, a Bíblia é relevante com a ciência, pois ela diz que houve um princípio de tudo, tanto no universo quanto ao tempo nosso conhecido. Um outro período trata da formação da terra para abrigar vida, a criação da vida, o qual é o assunto principal desse vídeo dentro de Gênesis 1:3 em diante. Tá dando para entender, queridos? Há dois tempos aí, então, em Gênesis. Bereshit, que é o período indeterminado, no princípio, ninguém sabe quanto tempo isso ocorreu ali. Mas há um segundo período que foi a formação da terra e a criação da vida, e esse a Bíblia descreve, né, o tempo, né, detalhado ali na raiz da palavra Yoman. Sem esquecer que Gênesis capítulo 1, versículo 2, na verdade, ele relata o estado inicial do planeta Terra. E daí por diante é que Deus faria a formação do planeta, que são as estruturas necessárias para abrigar a vida. Aí os pilares da criação. E depois o enchimento da criação, que seriam os seres vivos que nele habitariam, e precisamente dentro do espaço de tempo que Deus denominou dia. E para nós aí, o dia de 24 horas. Ok? O próprio texto diz que quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus já pairava sobre ela. E mais interessante, já havia água. O que significa que quando o planeta Terra foi criado no princípio seguinte ao universo, a água era um elemento criado nesse mesmo período, dando a entender que além da Terra, a água já estava também presente em outras partes do universo. E, queridos, hoje a ciência comprova isso, né? Também não esquecemos de Gênesis capítulo 2. Alguns críticos argumentam que o capítulo 2 de Gênesis apresenta um relato diferente da criação. Na verdade, Gênesis 2 não é um relato diferente, mas simplesmente mais detalhado. Por exemplo, o capítulo 1 é uma visão panorâmica da criação. O capítulo 2 dá detalhes, ele vai enfatizar sobre a criação no jardim, a criação do homem, as atividades no sexto dia. A história é a mesma, só o ângulo da perspectiva que é diferente. Partindo desse princípio e já explicado alguns termos aqui, vamos aos fatos então. O conceito do simbolismo ou alegoria no relato da criação veio de Orígenes de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, né, do ano de 185 depois de Cristo, e ele chamava de método alegórico de interpretação. Aí, ó, as dúvidas e as incógnitas veio tudo na cabeça desse cabra aí, ó. Orígenes, cognominado Orígenes de Alexandria ou Orígenes de Cesareia. E em algumas literaturas também ele é conhecido como Orígenes, o cristão. Foi um teólogo filosófico neoplatônico, patrício, considerado um dos padres gregos de sua época. Foi o primeiro a entender os dias da criação no sentido alegórico e não literal. Foi o primeiro, então, que interpretou de forma errônea os dias da criação. Nessa mesma linha de pensamento, aí veio também Agostinho de Hipona, no ano 354 depois de Cristo, que ele é considerado o mais famoso dos pais da igreja antiga. Aí seguiu Orígenes nesse conceito de método alegórico de interpretação sobre os dias da criação, ou seja, que esses dias deveriam ser entendidos
como eras e não dias literais. Porém, Agostinho ensinava que Deus criou o mundo num só instante imediato. Contudo, tanto Orígenes quanto Agostinho não tinham em mente qualquer conceito evolucionista, embora ainda hoje muitos cristãos, principalmente os católicos, que acham que eles foram os precursores da teologia da evolução de Charles Darwin, a qual remete à origem dos organismos há milhões de anos atrás. Queridos, Orígenes e Agostinho consideravam os dias da criação como não literais, com base em obrigações filosóficas que atribui a Deus uma atividade criadora sem qualquer relação com o tempo humano. Eles não criam que eram os dias de 24 horas. Como os dias da criação se relacionam com Deus, argumentavam-se que esses dias tinham sido representativos, né? Achavam eles, de noções filosóficas e que foram associadas a Deus. Tomadas nas suas respectivas perspectivas, esses pensamentos de um Deus intemporal para eles, que não poderiam incorporar-se ao tempo humano, era fruto de uma influência da filosofia grega. Claro, queridos, que uma filosofia grega extra-bíblica, né? Uma filosofia grega anti-bíblica, não de conceitos científicos como base para uma reinterpretação dos dias da criação, mas defendendo a alegoria. Mas mesmo assim, esse conceito de alegoria ou simbolismo da criação permanece atravessando os dias aí, atravessou a teologia na Idade Média e chegou para nós hoje, sendo incorporada no modernismo, chegando até os dias com uma nova roupagem através dos concordistas que usavam outros textos bíblicos que também não deixava de tornar o assunto alegórico. Para fazer com que as longas eras explicitadas pelo naturalismo e a teoria evolucionista concorde com as implicações cronológicas, aí eles fizeram isso com o relato da criação, né, com o livro de Gênesis, com o relato bíblico, alguns voltando atrás nas suas interpretações, mas outros defendem essa alegoria até os dias de hoje. Será que os críticos textuais, especialistas, acreditam que o texto bíblico do período da criação é literal ou seria simbólico? O que diz os críticos textuais? Se, por exemplo, a palavra Yoman nesse capítulo não significa um período de 24 horas, então a interpretação das escrituras é impossível, né? O que diz também Marcus Dodds. Marcus Dodds, ele viveu em 1834 a 1909, ele foi um exímio escocês com formação em divindade, sendo um estudioso bíblico controverso, ainda era um ministro da Igreja Livre da Escócia. Ele serviu como diretor do Novo Colégio de Edimburgo, teólogo escocês e professor de exegese do Novo Testamento. O Dr. James Barr era um estudioso escocês do Antigo Testamento, professor de Hebreus também da Universidade de Oxford. Ele foi o professor Oriel de interpretação da Sagrada Escritura desde 1976 a 1978. E ele é professor Regius de Hebraico até 1989. Esses dois críticos, Marcus Dodds e James Barr, eles estudaram a fundo, eles tinham bagagem para isso e eles chegaram à conclusão de Yoman, dia de 24 horas. Ele mesmo não acreditando na historicidade de Gênesis, no entanto, ele deu sua defesa a respeito da linguagem do capítulo 1. Eu vou ler um trechinho de uma carta que ele escreveu para David Watson em 23 de abril de 1984. David Charles Cunningham Watson foi um professor de inglês, autor e criacionista, nascido na Índia. Então, Barr escreveu para ele assim: que eu conheça, não há nenhum professor de hebraico ou de Velho Testamento em nenhuma universidade de nível mundial que não acredite que os escritos de Gênesis
intentaram passar para seus leitores ideias de que a criação ocorreu numa série de dias que eram os mesmos dias de hoje, de 24 horas que nós temos. Que figuras contidas nas genealogias de Gênesis provinham por simples adição uma cronologia do começo do mundo até as épocas mais recentes da história bíblica. E que o dilúvio de Noé era entendido como global e extinguiu toda a vida humana e animal, exceto aquelas dentro da arca. Isso foi o que escreveu Barr para David Watson. Agora, por sua vez, nos dias de Martim Lutero, alguns também tinham dúvidas acerca dos dias de Gênesis. Só que o contrário dos dias de hoje. No tempo de Martim Lutero já tinha uma outra dúvida. Eles acreditavam que Deus tinha criado o mundo em um só dia. Já citei isso lá no começo, mas uma crença que veio de Agostinho. Aí Martinho Lutero, que foi um monge agostiniano, professor de teologia germânico, que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante, ele defendeu aí os dias normais. Mas então veja o que Martinho Lutero escreveu a respeito desse assunto. Quando Moisés escreveu que Deus criou o céu e a terra, tudo o que neles há, em 6 dias, então deixe que esse período continue sendo 6 dias e não se aventure a escrever qualquer comentário dizendo que esses 6 dias eram um dia. Mas se você não pode entender como que isso poderia ter acontecido em 6 dias, então dê ao Espírito Santo a honra de ser mais inteligente do que você. Olha o que Martim Lutero falou aí, e olha que ele tinha base de estudos de Agostinho, que não era um defensor da original. Então, veja o que Martim Lutero defende aí. Agora, quando Moisés, segundo a inspiração de Deus, ele compilou a descrição da criação de Gênesis, ele usou a palavra da raiz original do hebraico para dia. Ele combinou o Oman, como já vimos, com os números. E quando o Oman mais a adição de números escrita na palavra original, nos traduz dia. No hebraico original, no Antigo Testamento, a palavra dia, essa raiz hebraica Yom, ela ocorre 2.300 vezes, com 1.450 ocorrências no singular e 850 ocorrências no plural. Seu alcance semântico é restrito apenas em 5 significados. Essas 2.300 vezes que a palavra no original é citada na Bíblia, ela traz 5 significados. Primeiro, ela, quando é descrita, Yom, ela pode ser traduzida naquele texto que ela está sendo colocada como, primeiro, período de luz no ciclo de um dia ou noite. Período de 24 horas. Terceiro, um conceito vago ou geral de tempo. Quarto, um ponto específico no tempo. E quinto, um período de ano. Então, de acordo com a colocação daquela palavra no texto e no contexto, a gente está analisando, a gente vai ver em que ela foi aplicada ali. Certo? É por isso que a gente faz o estudo de Gênesis e percebe que ali foi o dia de 24 horas. Quando Yom é modificado por um número cardinal, ele quer dizer um dia de 24 horas. Fora de Gênesis capítulo 1, dia é usado como número cardial 359 vezes. E em todas elas o significado é de um dia literal. Fora de Gênesis, essa raiz espalhada pela Bíblia, ela também é usada como um dia literal de 24 horas. Então, por que em Gênesis isso seria diferente, se a raiz é a mesma? A mesma que Moisés usou para escrever Gênesis foi usada durante a Bíblia. Por que ser diferente então? Ainda fora de Gênesis capítulo 1, ela é usada como palavra de tarde e manhã 23 vezes na Bíblia.
né? Ela sozinha, ela é usada 38 vezes na Bíblia. Todas essas 61 vezes que a palavra woman é usada fora de Gênesis durante a Bíblia, refere-se a dias ordinários de 24 horas. Então, por que em Gênesis seria diferente? Seria uma exceção. A partir daí, queridos, por toda a Bíblia, sempre que a raiz da palavra woman para dia for usada dessa forma, ela vai sempre significar dias normais, dias de 24 horas. Sendo assim, o sentido normal da palavra dia é certamente um período de 24 horas. Há, portanto, um caso primário que sempre que Deus usou a palavra dessa forma, ele tensionou sempre passar a mensagem que os dias da criação haviam sido dias normais. Consideramos agora outras palavras que Deus poderia ter usado se ele quisesse para transmitir a noção de que os dias da criação haviam sido ou poderia ser de longos períodos de tempo e não de dias. Há outras palavras que ele poderia ser usado. Por exemplo, a palavra Shanar, que significa ano, poderia ter sido usada figurativamente para um longo tempo, né? Especialmente no plural. Deus poderia ter usado essa raiz original lá na criação. Aí tem Yom Havé, que significa literalmente um dia longo. Essa construção de palavras, essas duas raízes juntas, poderia ter sido usada por Deus se ele quisesse que nós entendêssemos que os dias foram longos períodos de dia. Mas ele não usou Yom Havé, ele usou apenas Yom, dia 24 horas. Portanto, Deus quisesse que os dias fossem longos, ele teria escrito na raiz da palavra assim, né? E nós íamos acreditar que era um período longo, mas ele não usou isso. No entanto, Deus não usou palavras de tempo longo. Se algumas dessas formas tivessem sido usadas, a duração dos dias da criação seria uma questão de debate aberto. A gente poderia discutir sobre esse assunto, debater sobre esse assunto, mas não tem o que debater, discutir, né? Não tem incógnitas, não tem interrogação. É claro o que Deus usou ali para nos expressar a criação da terra, né, e da vida humana. No entanto, queridos, e sem surpresa alguma, Deus escolheu não usar expressões longas, mas a palavra certa. O significado da Bíblia tem que ser decidido segundo as intenções do autor e não a nossa interpretação. É que o autor quis mostrar, quis dizer, quis relatar. Isso é feito manifesto pela forma como o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo consideravam o livro de Gênesis, né? Jesus e Paulo defenderam muito o livro de Gênesis na época deles, ou seja, que o mesmo é verdadeiro e não é algo simbólico, alegórico ou místico. Portanto, o que Deus, através de Moisés, disse sobre a criação em Gênesis não pode ser interpretado de uma forma alegórica que contraria as intenções do autor, já que o próprio filho do escritor, né, comprovou aquilo dali. Moisés usou de fato algumas das palavras em referência a longos períodos de tempo, mas nunca em referência aos dias da criação. Você pode querer um exemplo? Gênesis capítulo 1, versículo 14. Ele disse: "E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia", e o dia que usa aqui é Yom, "e a noite", ou seja, eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então veja, ele usou um período curto e um período longo e separou os dois na raiz original hebraica, dias e anos. Se fosse de fato, como alguns defendem, que não eram dias, eram eras, então por que ele iria dividir aí? Um outro exemplo está em Gênesis capítulo 9, versículo 12, que diz:
este é o sinal de concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Aí ele usou outra raiz hebraica para expressar gerações eternas, que ele poderia ter usado no lugar de Ioman lá na criação. E em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Período longo. Na raiz hebraica é uma outra definição que não é dia. Tá dando para entender, queridos? Já em Números, no capítulo 24, versículo 20, diz: e vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse a Amaleque: é o primeiro das gentes, porém o seu fim será a perdição. Primeiro, né? O primeiro é a definição da raiz hebraica aplicada de forma aí também diferente. E é assim sucessivamente com tantos textos que usam suas palavras e raízes específica para aquele assunto, né, para aquela palavra. Porque então, queridos, Deus não usou nenhuma dessas palavras em referência aos dias da criação, sendo que ele as usou para descrever outros períodos de tempo, curto ou longo. Claramente era sua intenção que nós entendêssemos que os dias da criação foram dias normais e não longos períodos de tempo, como imaginam alguns. A Bíblia é a mensagem de Deus para o homem e, como tal, ela faz declarações autoritárias em relação à realidade do homem também. Se alguém remove alguma parcela da Bíblia do domínio da realidade, Deus pode mesmo assim se comunicar conosco, mas o leitor nunca pode ter a certeza. Se ele entender as intenções do autor, nunca vai gerar dúvida. Se ele compreendeu o que Deus quis dizer ali, então não há sombra de dúvida. Além disso, se a comunicação de Deus para nós está fora do domínio da realidade, então nós não podemos saber se alguma parte da Bíblia significa o que a palavra diz ou não, né? Ou vai significar naquilo totalmente escrito. Tá dando para entender? Quando tais jogos de palavras são feitos com a Bíblia, o que é exatamente que os céticos, né, as potestades demoníacas querem que aconteça, você interpretar errado, você tirar suas conclusões, você não pesquisar a raiz na Bíblia original e você tirar as suas conclusões. É isso que os céticos, os críticos, as potestades querem que você faça da Bíblia. Não só a Bíblia perde a sua autoridade, como também nós perdemos a perspectiva divina da realidade e o cristianismo perde o seu poder transformador, se você entender pelo seu bel prazer. Se os dias de Gênesis não eram dias normais, então Deus pode ser acusado de ter enganado o seu povo por durante milhares de anos. Os comentadores judeus e cristãos, universalmente consideram os dias de Gênesis como dias normais, até a altura em que a igreja comece a tentar harmonizar a Bíblia, com a vontade de Deus. E não nas fábulas de Darwin, que já caiu por terra há muito tempo. Só para a gente concluir esse assunto aqui. Primeiro, em Gênesis capítulo 1, Deus, através de Moisés, desdobra-se para mostrar que os dias da criação foram dias normais de 24 horas. Isso nós discorremos sem margem de dúvida. Para atingir esse fim, ele usou a palavra hebraica Yoman, combinado com um número e com a palavra tarde e manhã. E aí taxa que de fato era dia mesmo. Segundo, se Deus quisesse que nós soubéssemos que era uma criação antiga, ele também poderia ter feito dessa forma, usando as variadas formas de identificar longo período de tempo, eras, milênios, como exemplificamos aí vários tipos de texto aí que lemos em Gênesis. Terceiro, se ele tivesse em mente a evolução teísta, havia várias construções de que ele poderia ter usado o texto sagrado para enfatizar isso. Se tivesse como propósito mostrar que o fator tempo era incerto, então a linguagem hebraica continua
tinha formas de fazer isso daí ou de corrigir isso daí. E em quarto lugar, Deus não usou formas literárias que passasse a mensagem de algo diferente dos dias normais. A narrativa é como a Bíblia diz de fato. Tinha manhã, tinha tarde e tinha noite. E a palavra Yoman define isso. E em quinto e último lugar, queridos, o único significado que é possível extrair a partir do hebraico é o dos dias da criação serem dias normais de 24 horas. Deus não poderia ter comunicado esse ponto de forma mais clara do que a forma presente que ele narrou no primeiro capítulo do livro da Bíblia. Sendo assim, ficamos por aqui, queridos, com essa breve explicação. Eu espero ter esclarecido um pouco mais desse assunto, né, para o alimento da nossa fé, né, e que você, não tirou dúvidas ou se aumentou suas dúvidas, então procure pesquisar mais na Bíblia. Esse é o intento do canal, incentivar você a folhear, ler, compreender, pesquisar, perguntar da Bíblia, ok? Então fica assim, que Deus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Deus te abençoe.